chegou, chegou com Deus, chegou, chegou o caboclo das 7 encruzilhadas, chegou, chegou, chegou com Deus, chegou, chegou o caboclo das 7 encruzilhadas. Meu pai Oxóssi, peço licença pra defumar. Meu pai Oxóssi, peço licença pra defumar. Eu defumo essa aldeia real. Eu defumo essa aldeia real. Meu pai Oxóssi, peço licença pra defumar. Meu pai Oxóssi, peço licença pra defumar. Eu defumo essa aldeia real. Eu defumo essa aldeia real. Oxalá mandou, ele mandou buscar capangueiros da Jurema, lá no Jurema. Oxalá mandou, ele mandou buscar capangueiros da Jurema, lá no Jurema. Pai Oxalá, que é rei do mundo inteiro, mandou ordem pra Jurema, manda seus capangueiros. Mandai, mandai, minha cabocla Jurema, os seus guerreiros. Essa é a ordem suprema. Oxalá mandou, ele mandou buscar capangueiros da Jurema, lá no Jurema. Oxalá mandou, ele mandou buscar capangueiros da Jurema, lá no Jurema. Ai Oxalá, que é rei do mundo inteiro, mandou ordem pra Jurema, manda seus capangueiros. Mandai, mandai, minha cabocla Jurema, os seus guerreiros. Essa é a ordem suprema. Mandai, mandai, minha cabocla Jurema, os seus guerreiros. Essa é a ordem suprema. Balanceia, balanceia, quero ver balancear. Balanceia, balanceia, quero ver balancear. Olá, irmãos, boa noite, todos bem-vindos. Hoje, 12 de abril de 2017, 20 horas e 1 minuto, começando a esfriar em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Como eu disse, bem-vindos àqueles que já nos acompanham aqui pelo grupo, bem-vindos aos irmãos que vão assistir esse vídeo posteriormente na nossa fanpage, também no nosso canal no YouTube. Estamos retornando, portanto, com o encontro 10 do nosso grupo de estudos de Teologia de Umbanda Sagrada. Nesse momento estamos com apenas 5
irmãos no grupo. Boa noite, Márcia. Boa noite, Eveline. Bom, na semana passada nós estudamos os preceitos dentro da Umbanda, qual é o seu fundamento e a sua importância dentro do nosso ritual, né? E concluímos com uma pergunta, a qual eu vou refazer hoje. Adianta o médium se abster de álcool, da prática do sexo, de comer carne vermelha, fazer banho de ervas, firmar a sua direita e a sua esquerda se, nos outros dias da semana, come tudo que é possível e lhe faz mal, enche a cara, tem pensamentos maus, tem inveja, pratica toda sorte de crueldade contra si e os seus irmãos. Esse procedimento, esse modo de viver, ele é esquecido nesse momento em que nós estamos em preceito? Pois bem, eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão, e eu já coloquei isso desde a semana passada, para que nós possamos compreender que não é o preceito em si que vai mudar a forma como nós nos portamos e como nós somos. É necessário para que esse processo de reforma íntima que nós temos e nós precisamos ter, desde o momento que nós pisamos no primeiro dia, no primeiro momento, num solo sagrado, num terreiro de Umbanda, ele conviva em harmonia com os preceitos, ou seja, nós precisamos, para nos utilizar e para que possamos desempenhar um trabalho mais ativo e com mais aproveitamento dentro da Umbanda, cumprir esses preceitos que nós conversamos no nosso encontro da semana passada. Mas só o preceito não é o suficiente se nos demais dias da semana, do mês, do ano, nós somos pessoas más. Esse processo de reforma íntima faz parte do nosso desenvolvimento mediúnico. Eu sempre digo para aqueles que estudam comigo que desenvolvimento mediúnico não é apenas incorporar o seu guia, o seu caboclo, o seu preto velho. Mais do que isso, é incorporar os valores que esses guias representam ou podem representar em nossas vidas. E muito mais do que isso ainda, é a realizar um profundo processo de reforma nas nossas vidas, no nosso modo de ser, agir e pensar. Nós vimos que dentre os preceitos importantes e principais no nosso ritual de Umbanda está o de não consumir bebida alcoólica e nem comer carne, qualquer tipo de carne, mas para aqueles que sentem muita necessidade, como nós gaúchos, se abre uma exceção até para uma carne de peixe. E muitas pessoas e irmãos umbandistas acham que, ok, eu estou me abstendo de carne, me abstendo de álcool, de sexo, fiz o meu banho de ervas, às vezes, quem sabe, a defumação da minha casa, não é? Então eu não preciso fazer mais nada para ser uma pessoa melhor. Muitos pensam isso, né? E uma notícia eu tenho para lhes dar: não é o suficiente. São modos de agir ou são cuidados que todo umbandista deve ter, e isso constitui o mínimo, porque o Olorum e os sagrados orixás esperam de nós muito mais, esperam um processo de reforma íntima profunda. E sabem por quê? Que se abster de carne e de álcool por si só não basta? Nós temos inúmeros exemplos na humanidade de pessoas que não consumiam nem carne nem álcool e, por outro lado, eram pessoas muito ruins. Nós temos um deles muito conhecido entre nós, ou conhecido da história, que foi Hitler. Sim, Hitler não consumia nenhum tipo de álcool nem carne. E ainda assim, ele foi tudo aquilo que nós conhecemos de negativo pela história mundial.
tá bem? Então, essa mensagem para nós encerrarmos o nosso conteúdo da semana passada, quando conversamos sobre preceito, tá certo? Boa noite, Marlene, mãezinha. Boa noite, Najib, Bruno. Beleza. Bom, vamos adiante então. Hoje eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre dois assuntos que eu reputo importantes, que muitas vezes eles passam batido dentro do ritual de Umbanda, porque dirigentes espirituais acham que isso é tão óbvio que não precisa ser dito, falado ou ensinado. E eu tenho certeza que os irmãos têm ideia desse conteúdo, dominam esse conteúdo, mas como nós estamos num processo no qual nós vamos evoluindo no assunto, evoluindo na teologia, é importante que a gente deixe registrado isso no nosso ciclo de estudos. E depois de falar sobre esses dois assuntos, que é firmeza e assentamento, nós vamos começar a entrar, e eu vou tentar concluir hoje, senão nós concluímos na semana que vem, a questão relativa aos elementos de trabalho dentro da Umbanda. É verdade que nós vamos conversar sobre alguns apenas, os principais, né? Porque os elementos de trabalho da Umbanda, seja do médium ou sejam aqueles utilizados pelos guias, eles são muitos. Então nós não teríamos condições de, em poucos encontros, conversar sobre todos eles e os seus fundamentos, tá certo? Márcia diz que não está vendo e nem ouvindo, aí fica complicado mesmo, então não adianta eu te dizer nada, Márcia, que tu não vai ouvir. Mas quando tu ouvir, eu diria que você fecha a janela do vídeo, aperta F5 no teu computador e tenta entrar de novo, tá bom? Boa noite, Valcir. Carmela, tá tudo ok aí? Tá bom. Que pena, Márcia, talvez seja a tua internet, dá uma olhadinha. Ela anda realmente nos últimos dias bastante instável. E é setorizado, isso é por região, tá bem? Bom, então continuando os nossos estudos e nós completando a questão dos preceitos, como eu acabei de dizer, a questão da firmeza e do assentamento. Aparentemente, e isso é fato, há muita confusão dentro da Umbanda sobre o conceito ou os conceitos de firmeza e assentamento. Ora confundindo um com o outro e ora utilizando uma coisa como sendo a outra. Tá? A diferença é verdade, ela é sutil, mas o resultado prático e o fundamento religioso desses dois conceitos são distintos. Então é importante que se entenda desde o início agora que firmeza e assentamento são coisas distintas. São conceitos distintos e com um efeito prático e religioso também distinto. Eles se tocam, se assemelham em alguns aspectos e em outros não. Bom, a firmeza de uma força ou de um poder, eu vou fazer um parênteses aqui. Quando nós falamos em força e poder, é importante que a gente compreenda que força diz respeito aos guias espirituais, a uma entidade, e poder a um orixá, a uma divindade. Então dizemos que firmamos uma força e firmamos um poder. Quando nós falamos em firmar uma força, significa um guia espiritual, uma entidade, um caboclo, um preto velho, e ao comentarmos firmamos uma divindade, significamos que estamos falando de um poder. Bom, dito e compreendido isso, a firmeza de uma força, de entidade ou de um poder, de um orixá, de uma divindade, ela pode ser feita em qualquer lugar. Isso, ela pode ser feita em qualquer lugar, na nossa casa, no local de trabalho, pode ser feito na natureza. Não há nada mais belo do que nós trabalharmos na natureza, porque é o nosso santuário natural, é o santuário natural da Umbanda. Nós já conversamos sobre isso também. E é claro, nós podemos realizar firmeza e assentamento no terreiro. Se feito no templo, no terreiro, normalmente a firmeza, nós estamos começando a falar de firmeza,
Se feito dentro do terreiro, normalmente, de regra, ela é feita ao redor ou no entorno de um assentamento. Calmem. Daqui a pouquinho, em instantes, nós vamos comentar o que é assentamento e vai ficar mais claro. Bom, firmar uma entidade ou um orixá, dizendo em outras palavras, firmar uma força ou um poder, significa evocar essa força ou esse poder, trazendo-os para perto de nós. Evocar é trazer ou chamar de fora para dentro. Então, evocar uma força ou um poder, firmar uma força ou um poder, perdão, significa evocar esses mistérios para perto de nós, proporcionando condições, sim, proporcionando as condições necessárias para que essa força ou esse poder tenha um ponto fixo no plano material, aqui onde nós vivemos, onde eles possam atuar a nosso favor, receber os nossos pedidos de auxílio, e nós somos eternos pedintes, não é verdade? Quem de nós, além de agradecer todos os dias ao Sagrado Pai Olorum e aos pais e mães orixás, também não pede algo, né? Nem que seja saúde, paz, prosperidade para si e para os seus irmãos. Bem como um ponto fixo aqui no plano material para que nós possamos fazer as nossas orações e clamores, tanto aos nossos guias espirituais, quanto também às divindades. Então, para início de papo, digamos assim, compreendemos esses dois aspectos. Firmeza significa o ato de evocar uma força ou um poder aqui para o plano material, para que essa força ou esse poder tenha um ponto fixo aqui para que possa atuar a nosso favor e também receber as nossas orações, os nossos clamores, os nossos pedidos. Boa noite, Cláudia. Cláudia Magalhães. Bem-vinda, irmã. Tá bem, irmãos? Bom, a firmeza, então, ela cria um ponto de sustentação temporário para as ações das entidades ou das divindades. Esse é um aspecto muito importante, irmãos, e eu peço que vocês anotem. A firmeza cria um ponto de sustentação aqui no plano material humano onde vivemos, temporário para que essas forças e esses poderes possam atuar. Ok? Então, dando a elas então um local, um ponto fixo, e a nós, inclusive, com mais segurança para que nós possamos, de posse ou imbuídos ou imantados por essa força e esse poder, termos mais forças para resistir a ataques negativos. Talvez possa parecer um pouco complicado, mas daqui a pouco, quando eu começar a dar exemplos, os irmãos vão compreender. A firmeza ela é muito simples de fazer. Sim, ela é muito simples. E dizemos que ela é temporária, como eu acabei de falar há pouco, pois ela dura o tempo necessário para que ela cumpra o seu objetivo para o qual ela foi feita. Por isso que ela é temporária. Normalmente, a firmeza ela é composta de uma vela palito ou de uma vela de 7 dias devidamente consagrada, ativada e firmada para uma força, um guia espiritual ou um orixá, um poder. O ato de firmar uma vela, irmãos, nos liga ao sagrado. Lembram que nós conversamos um pouco sobre isso na semana passada, na retrasada? Sim, o ato de nós firmarmos, sim, foi a semana passada que nós falamos das firmezas de anjo da guarda, de direita e de esquerda. O ato de firmarmos uma vela, seja para uma força ou para um poder, nos liga ao nosso lado sagrado, fortalece a nossa fé, e isso é fundamental. Forma uma corrente contínua, viva, pulsante entre nós, a chama da vela e o guia, o orixá. Eu digo que há uma triangulação, como se eu pudesse desenhar no ar. Nós, a chama da vela e o guia, o orixá. Pensem, quando nós firmamos uma vela, ela dura o quê? 4, 6 horas, uma vela palito, não é verdade? Dependendo da qualidade dela, é em torno de 4, 6 horas. E quanto tempo nós demoramos para fazer os nossos pedidos e nossos clamores? Vou dar o exemplo, o meu exemplo.
esse meu momento de recolhimento, onde eu faço as minhas orações diárias, é na parte da manhã, quando eu levanto. Eu tenho todo o meu ritual, né? Levanto, escovo os dentes, alimento os cães aqui de casa, certo? E eu me dirijo tanto às firmezas de esquerda quanto a de direita para agradecer por mais um dia. Faço os meus pedidos, agradeço por tudo que eu tenho recebido e peço força, luz, proteção para esse dia que está iniciando. Eu não consigo sair de casa sem fazer esse agradecimento, sem fazer esse clamor. Quem de vocês não faz isso? Quem de vocês não sente assim, se sente assim? E esses pedidos demoram o quê? 1 minuto? 2 minutos? 5 minutos? Então esse contato com o lado sagrado nosso dura pouco mais de 1 minuto. Mas no momento que nós temos uma firmeza de força ou firmeza de poder, esse ciclo, esse contato nosso com o lado sagrado, ele se estende. Sim, porque se nós tivermos uma vela de 7 dias, devidamente consagrada, ativada e firmada na vibração de uma força de poder, essa nossa ligação, essa triangulação dura o tempo necessário da queima da vela, portanto, ampliando o nosso contato, a nossa relação com essa força e com esse poder. E se nós tivermos uma vela de 7 dias, que é o ideal, essa ligação dura 7 dias. Então a firmeza, além de nela ou através dela evocarmos essa força para o nosso meio físico, nos ligando ao sagrado, nos ligando a uma força, uma entidade espiritual ou um poder, um orixá, ela faz com que essa nossa ligação ela seja não efêmera, ela se sustente no tempo por o período em que a queima da vela ela se mantém. Tá certo? Então, o mínimo que se faz em termos de firmeza, por isso que dizemos que eu firmei uma vela, não é verdade? Nós já vimos nos nossos encontros passados que firmar vela não significa apenas queimar parafina. É preciso que a gente consagre esta vela, ative ela e depois firme na força de uma entidade espiritual ou para um orixá, a uma divindade. Certo? Bom, nós podemos acrescentar a essa firmeza outros elementos. Eu exemplifiquei, quando falei da firmeza do anjo da guarda, que nós podemos acrescentar uma pedra, um otá, nós podemos acrescentar uma imagem, nós podemos acrescentar uma guia. Aliás, hoje nós vamos conversar sobre guia ainda, se tiver tempo. Tá bem? Bom, quando nós rezamos, quando nós mentalizamos uma divindade ou uma entidade espiritual. Boa noite, Anne. Boa noite, Rodrigo. Quando nós mentalizamos então e rezamos para uma entidade ou por uma divindade, nós criamos um vínculo, obviamente, com eles. Né? E esse vínculo perdura, como eu falei agora há pouco, durante o tempo que nós estivermos em sintonia com eles. Então, essa sintonia ela pode ser ampliada quando nós realizamos uma firmeza, seja com vela palito ou com uma vela de 7 dias, formando o que eu chamo de triangulação. Essa triangulação permanece viva, ativa e pulsante durante o tempo que nós estamos ligados. Bom, em outras palavras, a firmeza permite então que a nossa relação com o sagrado seja contínua e duradoura. Mas lembrem que eu falei que ela é temporária. Lembram disso? É uma característica da firmeza o fato dela ser temporária. Por quê? Ela dura o tempo necessário para o qual ela foi ativada e o tempo necessário, no caso, de uma firmeza, de uma queima de vela. Nós podemos renovar esta vela a cada 7 dias, se for uma vela de 7 dias, ou a cada 4 a 6 horas, se for uma vela palito. Ou não. Essa firmeza atingiu o seu objetivo, nos ligou por um determinado período de tempo ao nosso lado sagrado, houve a queima total da vela e nós não precisamos ativá-la imediatamente, nós podemos fazer isso em outro momento. Por isso que eu digo que a firmeza é temporária e ela é cíclica. Nós utilizamos a firmeza sempre que necessário,
para as nossas vidas, para o nosso benefício, para que nós sejamos ligados, então, com o nosso lado sagrado da criação. E muitos irmãos perguntam, mas o que eu faço com a vela? O que eu faço com a ervinha, aquele raminho de arruda que eu coloquei junto com a vela? O que eu faço com os elementos perecíveis que eventualmente eu tenha colocado na vela? O que vocês acham? Se nós colocamos água nessa firmeza, e eu exemplifiquei na semana passada que nós utilizamos água, ou podemos utilizar água para a firmeza de anjo da guarda, depende a destinação que nós demos no momento da ativação da firmeza. Se nós pedimos e determinamos que essa água seja imantadora, de processos curativos, essa água ao final da firmeza, ao final do período de queima da vela, ela pode e deve ser ingerida por nós, porque ela vai adquirir essa propriedade curativa. Se, entretanto, no momento da ativação da firmeza, eu determinei que essa água absorva toda negatividade, toda energia negativa e enfermiça, esta água eu colocarei fora. Eu posso jogar num vaso de flor, eu posso jogar na terra, eu posso jogar na pia, eu boto fora. Os restos de vela, irmãos, a Umbanda é simples. O resto é lixo. Eu recolho, peço licença, recolho o resto da parafina, e coloco fora, boto no lixo. Não tem problema nenhum, tá certo? Bom, já o assentamento, nós vimos então que a firmeza é o ato de evocar uma força ou um poder, trazendo essa força aqui para o lado material, para a nossa dimensão humana, nos ligando com eles e fazendo com que toda essa força e esse poder chegue até nós e nos beneficie na medida da nossa necessidade e merecimento. Portanto, ela é temporária, ela forma essa triangulação e nós podemos ou não renová-la de tempo em tempo. Ok? E dei o exemplo quando nós acendemos uma vela para o nosso anjo da guarda. Eu posso acender uma vela para o meu caboclo, eu posso firmar uma vela para o meu caboclo, firmar uma vela para o preto velho que trabalha comigo, eu posso firmar uma vela para um mistério, abrangendo toda uma falange, por exemplo, eu firmo uma vela para um mistério Zé Pilintra, por que não? Para o mistério Exu do Ouro, para que naquele momento essa força venha até nós, nos envolva e nos imante. Ou nós podemos endereçar para um orixá específico ou para uma entidade específica. Boa noite, Djalma, bem-vinda. Ok? Assentamento. Diferente da firmeza, irmãos, o assentamento ele contém mais elementos. Eu dei o exemplo na firmeza que nós podemos colocar uma vela, que é o mínimo, um otá, uma pedra, uma guia. Só que no assentamento o assentamento é uma estrutura mais complexa, além de requerer mais elementos, ele tem um poder de realização muito maior do que a firmeza. Claro, a firmeza, como eu disse, nos liga ao sagrado, evoca uma força e um poder, mas o poder de realização, o axé, ele não é tão completo quanto um assentamento. Além do que, um assentamento ele deve ser permanente. Sim, lembram que nós falamos que a firmeza é temporária? O assentamento ele deve ser permanente. Um assentamento de força ou de poder cria um vórtice que interage com outras dimensões da vida. Nós vamos ter um momento no nosso ciclo de estudos em que nós iremos falar da criação, dos diversos planos da vida e das suas dimensões. Vejam que lindo e que maravilhoso, a Umbanda estuda isso, estuda como o nosso planeta foi criado, estuda como nós fomos criados, como nós chegamos até aqui hoje, da onde nós viemos, por onde nós passamos, aonde nós estamos e para onde nós iremos. Isso é lindo e fantástico. Quando nós estudarmos os planos da criação e as suas inúmeras dimensões, nós vamos compreender que no nosso planeta existem simultaneamente 7 planos da vida. E cada plano tem inúmeras dimensões.
E esses planos e essas dimensões coabitam no mesmo espaço físico, porém em lugares diferentes energeticamente falando. Não existem muros, não existem paredes. Nós vamos conversar sobre isso mais adiante. Bom, o assentamento, voltando, ele cria vórtices que permite que nós aqui no plano natural, dimensão humana do plano natural, interaja com outras dimensões da vida. Isso de forma permanente. Além do que nos liga com os pontos de força da natureza também de modo permanente. Sim. Então, esse assentamento se torna, de modo definitivo, um ponto de força. É a maneira que nós temos, umbandistas, de trazer para dentro do terreiro, para dentro do templo, uma cachoeira, uma pedreira, um caminho, uma estrada, o mar, a calunga. Então nós trazemos por intermédio dos assentamentos para dentro do nosso terreiro um vórtice, uma porta, um portal, se assim preferirem, com outras dimensões da vida e também um modo de nos ligarmos daqui do ponto físico, do ponto material, com os diversos pontos de força da natureza, que são os chakras da natureza. Então, no momento que nós quisermos nos ligar, por exemplo, com o sagrado Pai Xangô, nós podemos, por meio de um assentamento feito a ele, nos ligarmos diretamente ao seu ponto de forças na natureza, que são as pedreiras. E como se fosse uma porta, um vórtice muito forte e poderoso, nós podemos e temos a capacidade de trazer, por intermédio desse assentamento, tudo isso para dentro do templo. E isso é fantástico. O mistério das firmezas e do assentamento é algo talvez pouco estudado e também pouco compreendido. Bom, a construção de um assentamento, claro, é mais complexo, porque além de envolver mais elementos, requer mais cuidados. Mais cuidados por quê? Porque, como eu falei agora há pouco, ele é permanente. Ele deve estar sempre iluminado com velas. Diferente da firmeza em que, no período de 4 a 6 horas ou após 7 dias, se a vela for maior, se apaga, um assentamento ele não pode se apagar nunca. Ele deve estar sempre iluminado e os seus elementos renovados. Requer, portanto, além de conhecimento, mais responsabilidade de quem mantém esse assentamento. Um assentamento de força ou de poder, ele deve ser feito preferencialmente para um terreiro, para um templo. Não há sentido fazer um assentamento em casa. Para quem é um bandista, médio de uma corrente ou apenas um simpatizante, se não houver um trabalho espiritual ativo de atendimento, de prestação de caridade, não há necessidade de se fazer um assentamento dentro de uma casa, da nossa residência. Claro, exceto se você tem na sua casa um ponto de luz onde você atende, pessoas, ajuda por intermédio dos seus guias e da sua incorporação, você atende pessoas em casa. Aí é importante que se tenha um assentamento de força ou de poder. Tá certo? Bom, então a construção de um assentamento é algo mais complexo e requer algum conhecimento. Porque cada divindade tem a sua erva, o seu otá, o seu ponto de força. E todo esse conhecimento é importante e necessário para que nós possamos trazer para esse assentamento esses elementos. Eu diria que no mínimo 7. Tá bem? Bom, então esse assentamento requer um conhecimento, requer um envolvimento, uma responsabilidade maior e deve ser feita dentro de um templo, preferencialmente, ou para a sustentação energomagnética de um terreiro, de um templo, e não necessariamente para uma casa, para o nosso local de trabalho, e feito por um médium experiente ou por um sacerdote. A gente ouve muito falar por aí que o sacerdote de determinado terreiro de Umbanda, ele pediu e pagou, às vezes, para outra pessoa fazer o seu assentamento. Respeito as opiniões em contrário, mas um assentamento ele só deve ter a mão do seu sacerdote. Tá? Somente aquele que evocará a força ou o poder
firmado, assentado nesse vórtice, é que deve atuar. Tá? No máximo os seus guias espirituais quando colocados em terra. Ele é definitivo, nós já falamos, porque diferente da firmeza, que é temporária, deve estar sempre iluminado por velas e alimentado com elementos. Em palavras simples ou de outro jeito falando, é preciso que no assentamento esteja sempre uma vela acesa, no mínimo. E isso requer responsabilidade. Então vejam e percebam a responsabilidade de um dirigente espiritual, de um sacerdote. Porque muito mais do que ser um responsável pela vida espiritual dos seus filhos, conduzindo a sua mediunidade, desenvolvendo a sua mediunidade, e acaba muitas vezes sendo um pai, uma mãe, a responsabilidade vai mais além, muitas vezes de manter um terreiro com as suas colunas de pé para poder prestar caridade, mas também manter os assentamentos, no mínimo 2, o de direita e o de esquerda, sempre ativo, sempre iluminado. Um sacerdote não pode se dar o luxo de sair por mais de 7 dias de férias, portanto, sem deixar alguém responsável da sua confiança, um filho da casa, um pai ou mãe pequeno, para que possa sempre realimentar esse assentamento para mantê-lo iluminado e com elementos. Se esse assentamento contém bebidas de poder de uma força ou de um poder, de um orixá, é preciso que a cada substituição de vela, e antes que ela termine, também substituir os elementos que estão no seu entorno, como por exemplo a bebida, como por exemplo eventualmente alguma comida, que alguns segmentos de Umbanda utilizam nos assentamentos também comida. Tá certo, irmão? Então quando nós assentamos um orixá, que é um mistério de Deus, ou uma entidade, uma força espiritual, os elementos que compõem essa estrutura, claro que na firmeza são elementos mais simples, de menor quantidade, porque uma firmeza é pessoal, nós fazemos para nós. Todos os elementos que estão tanto na firmeza quanto no assentamento, eles devem ser condizentes com cada divindade. Por exemplo, nós firmamos Xangô, nós firmamos Ogum, ou nós assentamos Xangô e Ogum. Nós devemos utilizar os elementos condizentes com essa força ou com esse poder. Porque cada divindade ou cada linha de trabalho tem a sua ferramenta, tem o seu elemento de trabalho. Compreendem? Quando nós falarmos sobre a teogonia, nós vamos falar um pouquinho sobre a pedra de cada orixá, a erva de cada orixá, o ponto de força de cada orixá. E nós temos que ter uma harmonia entre esses elementos e a firmeza e o assentamento. O que eu quero dizer com isso é que não adianta nós colocarmos, por exemplo, pipoca numa firmeza de Xangô ou de Ogum. Uma pipoca é um elemento de Obaloaê. Essa harmonia, essa coerência que eu estou falando. Tá certo? Boa noite, Manu. Bem-vinda. Glória também. Legal, irmãs. Estamos agora com 6 irmãos. Mas eu tenho certeza que depois eles acabam olhando. Bom, quais elementos... O meu vídeo aqui... Agora voltou. Quais elementos eu vou utilizar, Adriano, nessa firmeza ou nesse assentamento? A firmeza é mais simples, e em princípio o mínimo que se utiliza é uma vela. No assentamento é mais complexo. O ideal é que a sua própria entidade, em um e outro caso, aponte como essa firmeza ou esse assentamento deve ser realizado e quais os elementos devem estar presentes. Esse é o ideal. Tá? E essa entidade, a sua entidade, o seu caboclo, o seu preto velho, pode dizer isso através de uma manifestação, através da incorporação ou através da comunicação direta com o seu médium. Tá? Existe o assentamento de direita, que normalmente ele é feito para o orixá de frente do médium dirigente do terreiro, e o de esquerda, que é feito para o Exu guardião do dirigente. Quando nós falarmos dessas forças de esquerda, nós vamos compreender também que Exu guardião, Exu de trabalho e Exu natural são conceitos diferentes. Ok? Exu de trabalho é algo
diferente de Exu natural e Exu guardião. E o assentamento de esquerda é feito para o Exu guardião. Lá para frente nós vamos conversar sobre isso, tá? Bom, o assentamento, ele começa, como ele é mais complexo, mais demorado, ele começa a ser construído, deve ser construído para aquele médium que almeja ser dirigente de um terreiro espiritual, ele deve começar a ser construído sem pressa por esse médium, elemento por elemento, até que tenha, como eu disse antes, no mínimo 7 peças do orixá que vai ser assentado, que no caso é o orixá de frente daquele médium. Oportunamente nós vamos falar também quem é o orixá de frente, quem é o orixá junto ou adjunto e o orixá ancestral. Carmela diz que tem pergunta. Marcos, podemos usar símbolos também nas firmezas? Podemos sim, Najib. Principalmente se você tem algum conhecimento de escrita mágica, se você tem algum grau de magia, você tem mão de pemba, né, no aspecto religioso, você pode sim, você pode riscar o símbolo daquele orixá ou o símbolo do seu, ou o ponto riscado do guia espiritual que você está firmando. Pode sim, potencializa a firmeza e o assentamento, sem dúvida, certo? Bom, então esse assentamento ele não deve ser feito com pressa, ele deve ser feito aos poucos, com calma, com paciência, elemento por elemento, que se tenha no mínimo 7 elementos para compor esse assentamento, que é uma estrutura mais complexa, tá? E claro, de acordo com o orixá que você está assentando. Ah, Adriano, mas como eu vou saber qual é o meu orixá de frente para que eu possa realizar o respectivo assentamento? Irmãos e irmãs, esse é um assunto dos mais tormentosos que nós temos dentro da Umbanda. A Umbanda Sagrada, pelo menos, ela não tem oráculo. Ou seja, nós não temos presente como fundamento da Umbanda o jogo de búzios ou o jogo de cartas. Embora muitos sacerdotes e dirigentes, e eu respeito, tá, utilizem desses oráculos dentro das suas casas e dos seus templos. São ótimos recursos para que se possa fazer a leitura de quem é o seu orixá de frente. Muitos irmãos e filhos de Umbanda utilizam do recurso, então, desses oráculos para saber quem é o seu orixá de frente, para consequentemente e posteriormente fazer o assentamento na força e no poder daquele respectivo orixá. Na Umbanda, entretanto, como nós não temos esses oráculos, normalmente quem faz a leitura é o guia-chefe da casa, do terreiro onde você frequenta. A leitura é um ritual, não é simples, não se deve fazer uma leitura, segundo a minha doutrina, de qualquer jeito. Normalmente se designa uma sessão, uma gira específica para que seja feita a leitura dos orixás de frente de todos os filhos da casa, precedido de preceitos, e nós já falamos sobre isso, e o guia do dirigente da casa vem em terra e faz as leituras. Se tem notícia de que é feito leitura também através da data de nascimento. Existem inclusive tabelas na internet onde se você nasceu no dia 23 de março de 1970, por exemplo, que é a minha data de nascimento, você é filho de determinado orixá. Irmãos, eu não acredito muito nisso. Respeito também quem faz a leitura de orixá pela data de nascimento, mas eu acho que isso é muito mais complexo. Para fazer a leitura pela data de nascimento seria preciso muitos dados além desses da nascimento. Seria preciso saber a hora que você nasceu e se naquele momento qual é os planetas que estavam alinhados. É uma leitura astrológica muito mais complexa do que apenas saber a data do seu nascimento. Mas essa é a minha opinião e a doutrina que eu sigo, tá bem? Bom, voltando então para o assentamento. Como se vê, não é preciso esse médium que almeja ser dirigente ou receber essa missão aguardar abrir o terreiro para começar a construir ou formar os elementos que irão constituir o seu assentamento. Eu falei que ele pode e deve ser feito sem pressa pelo médium, elemento por elemento. Mas um dos primeiros elementos, e eu diria o mais fundamental de todo assentamento, eu digo que ele é o elemento primordial, é a base de tudo, é o Otá. Otá é a pedra fundamental do assentamento. Por isso que é importante que o médium,
em questão ele seja experiente e conheça, né, o seu orixá, para saber qual é o otá, qual é a pedra respectiva daquele orixá. Tá? Bom, cada orixá, então, como eu disse, ele possui uma pedra de poder, um otá, e é através dela que o médium deve construir ou deve iniciar a construção do seu assentamento, dos fundamentos do seu assentamento. Esse otá ele deve ser preferencialmente, eu digo preferencialmente, retirado diretamente da natureza, mas nós sabemos que isso nem sempre é possível. Né? Nós precisamos, por exemplo, de uma ametista, é difícil nós conseguirmos retirar diretamente nós mesmos esse elemento da natureza, e por isso que hoje nós acabamos por adquirir esses otás, essas pedras no comércio. Claro que precisa algum cuidado. Oportunamente a gente fala sobre qual é o processo de limpeza, de energização de um otá para ser utilizado num assentamento. Bom, como eu disse, ele deve ser preferencialmente retirado da natureza. Claro que nós devemos saber então qual é o otá desse orixá que iremos assentar. E quando nós retiramos diretamente na natureza, existe um ritual específico, onde nós abrimos uma oferenda na natureza, uma oferenda na qual nós vamos pedir licença para os regentes daquele ponto de força, retirar o otá. Por exemplo, nós vamos até uma cachoeira, podemos retirar um elemento da cachoeira, firmamos à esquerda, abrimos uma oferenda para a direita e pedimos permissão para tirar esse elemento da natureza. Nós envolvemos esse elemento, esse otá, num pano na cor do orixá, trazemos para dentro do terreiro, para dentro do nosso templo, e deixamos iluminados esse otá durante um determinado tempo, para que ele esteja apto então a ser utilizado no assentamento desse orixá. Essa pedra, esse otá, ela passa a ser imantada com a força e com o magnetismo daquela divindade. Tá certo? Bom, é importante que se diga também que o otá só deve ter a mão do médium, né? Como eu falei, em relação ao todo, em relação ao assentamento. E de preferência também ele deve ficar longe do alcance visual de terceiros. Isso vem da doutrina também que eu estudo e eu sigo, porque é muito fácil quem detém um conhecimento negativo de magia poder utilizar-se de um elemento que é a sua pedra de força, a pedra de força do seu orixá, para atacar você e atacar toda a casa. Você imagina então o assentamento de determinado terreiro, né, tem como pedra fundamental uma granada, que é uma pedra fundamental, um otá de Pai Ogum. Então, se eu fizer um trabalho em cima desta pedra, se qualquer um consegue colocar a mão nela e tem ligação visual com ela, eu acabo afetando não só o dirigente espiritual, mas como todas as forças da casa. Então, a doutrina que eu aprendi, que eu sigo, é que isso deve estar distante do alcance visual de terceiros e só manuseado pelo próprio médium. Tá? Inclusive, os mais antigos recomendam que esse otá, essa pedra, seja condicionada dentro de uma quartinha, tá? Com a bebida de poder do orixá também, porque dessa forma, além de manter a vibração, a imantação e o magnetismo, fica longe da visão dos outros. Bom, aqui foi apenas uma noção breve, 20 horas e 45 minutos. Eu falo demais. Foi uma noção muito breve, ainda que 45 minutos, sobre firmeza e assentamento, tá bom, irmãos? Eu espero que eu tenha me feito compreender que são conceitos diferentes, tá? Ambos muito importantes na vida de qualquer médium, tá certo? Eu quero começar a falar sobre elementos de trabalho, mas antes eu vou tomar um pouquinho d'água. A Umbanda é uma religião mágica por excelência, tá? E, portanto, ela utiliza vários elementos condensadores dos axés, das divindades e dos guias espirituais. Sim, um elemento desde que devidamente consagrado e imantado, ele passa a conter na sua composição e, por que não dizer, até nas suas moléculas,
Tá? O axé, o poder realizador de um determinado orixá ou de um determinado guia. E esses elementos eles são utilizados para as mais variadas funções. E nós podemos destacar a proteção, né, não só do guia, do médium, a irradiação e a imantação, tanto do médium quanto do consulente. Eu estou usando aqui uma guia. Esta guia ela é de pedra, é um elemento, portanto, natural, é cascalho, é ônix. No meu processo de formação sacerdotal, sempre que nós formos apresentados a um poder, nós podemos consagrar elementos de trabalho que servirão de proteção, de irradiação e de imantação daquele poder. E esta aqui, ela foi consagrada na apresentação de Obaluayê, tá? Que é um orixá do trono masculino da evolução, que nós iremos comentar mais tarde. Bom, eu quero falar sobre alguns elementos, destacar alguns elementos, não é possível falar de todos, como eu disse antes, e eu vou começar a falar da vela. Qual é o terreiro de Umbanda e qual é a casa de macumbeiro, falando, brincando, que não tem vela, não é verdade, irmãos? A vela é um recurso, é um elemento presente, muito presente na Umbanda, e talvez seja um dos mais importantes e presentes na liturgia do nosso ritual de Umbanda. É a forma mais simples que nós temos e também eficiente de produzir e manipular o fogo. Claro, porque o que nós precisamos não é da vela propriamente dita, nós precisamos do elemento fogo. É o fogo que é trabalhado. A lua está dando show. Me dá ela aqui um pouquinho. Me dá ela um pouquinho aqui. Bom, é a forma mais simples que nós temos de manipular o fogo. Tá? Desde tempos... Vem cá. Essa medonha está fazendo arte aqui, fazendo barulho, tá? Atrapalhando. Aliás, comunico aos irmãos que ela está de aniversário. Que dia? Dia 17 de abril, está fazendo um ano essa medonha aqui. Tá? Não faz barulho aí, filha. Bom, é uma forma, a vela, através da vela, é a maneira mais simples que nós temos de manipular e de produzir o fogo. A respeito do fogo, propriamente dito, desde tempos muito antigos, os homens eles se reúnem em torno do fogo para simples contemplação, para olhar, porque se você for perceber, o fogo é lindo, ele tem formas magníficas, ou seja, para a ligação com o nosso sagrado, e inclusive para desenvolver a nossa capacidade de focar e mentalizar. Bom, como se vê, a partir do momento então que o homem descobriu esse elemento, que é o fogo, ele passou a se reunir com os seus semelhantes, com os seus iguais, em torno de fogueiras, para cultuar suas divindades, cultuar a sua ligação com a religiosidade, aquecer-se, claro, porque o fogo aquece, e também para defender-se de predadores. Claro, na antiguidade o fogo era um ótimo recurso para afugentar e para evitar que predadores se aproximassem. Bom, então o fogo, no contexto em que nós estamos falando, portanto, é sinônimo de religião e de religiosidade. O fogo é sagrado para nós umbandistas. E nós produzimos com mais facilidade o fogo por intermédio da vela. Vocês sabiam que até a década de 40 não existia vela de parafina como nós temos hoje? Eu devia ter trazido uma aqui. Até a década de 40 não existia vela de parafina. A vela era de sebo ou cera de abelha. É verdade. Por isso que existe o nome sebo dado às livrarias de livros antigos, vocês sabem, né? Eu vou no sebo comprar um livro antigo. Por que tem esse nome? Porque eles eram lidos à luz de vela de sebo.
e esses sebos se espalhavam quando era queimado, se espalhava pelo ar quando era queimado pela chama da vela. Foi somente depois da década de 40, aproximadamente na década de 50, 45, 50, que surgiu a vela de parafina como nós temos hoje. Sim. E somente na década de 60 que a vela colorida surgiu. Então veja, nós temos uma religião que ela foi fundada em 1908, no dia 15 de novembro, tá? E somente em 1960 que surgiu a vela colorida dentro da Umbanda. Então imagina que de 1908 até 1960 só se utilizava a vela branca. Vocês já pararam para pensar isso? De 1908 até 1960, um longo período de tempo, só se utilizava a vela branca na Umbanda. E o que eu quero dizer com isso? Que nós podemos acender uma vela branca para qualquer orixá e para qualquer guia espiritual, claro, exceto para Exu. Nós vamos falar sobre isso oportunamente. A adição da cor na vela, na década de 1960 em diante, ela só adicionou um elemento a mais nessa firmeza, né, ou nesse assentamento quando é composta por uma vela ou pela chama. Mas o que importa para nós é o fogo. E o recurso mais fácil de nós produzirmos o fogo é através da vela. A parafina e o pavio, eles são apenas recursos para produzir e manter o fogo aceso. Tá certo? Com relação à água, eu gosto muito de água, vocês já devem ter percebido. A água. Aliás, eu quero mostrar para vocês essa jarra aqui, ela tem não sei se dá para vocês verem, tem umas pedras aqui, não é? Isso aqui é um elixir. Talvez a gente comente ou ensine para vocês como fazer isso aqui, para quem ainda não sabe. Os cristais, eles têm propriedades, inclusive medicinais, e no momento que nós pegamos um metal, uma pedra, um cristal e ativamos para que ele desempenhe determinada atividade e colocamos dentro da água, essa água ela passa a ser imantada e sempre que a gente ingere, nós estamos trazendo para dentro do nosso corpo essa imantação. Tá? Só que não se deve fazer o que eu fiz agora, de usar toda a água. É importante que a gente sempre deixe um pouquinho e sempre vá repondo a água. Agora vai precisar de ativação de novo. Tá? Bom, mas voltando à água. A água é um elemento também fundamental dentro da Umbanda, pois nós sabemos que é um dos maiores condutores e absorvedores de energia do universo. Vocês sabiam disso? Uhum. Ela pode condensar energias positivas, negativas, e na sua composição, através da sua composição molecular, transportar essas energias para outros estados e corpos. É por isso que quando nós fizemos um banho de ervas, por exemplo, nós usamos a água. Sim. Porque essas ervas, sejam elas secas ou naturais, frescas, elas são colocadas e maceradas dentro da água. A água, ela condensa todo o sumo vegetal e quando nós utilizamos o banho de ervas na água, depois, claro, devidamente consagrado e utilizado no corpo físico, essa água com o sumo vegetal transporta para o nosso corpo ou para os nossos corpos físico e espirituais, inclusive para os nossos chakras, a energia vegetal das ervas, todo o poder curativo e medicinal das ervas. Tá? Lembrando, inclusive, que o nosso corpo ele é formado por mais de 70% de água. Ora, se o nosso corpo é formado de mais de 70% de água, tá? É muito mais fácil que qualquer energia condensada na água nos beneficie. Bom, existe um importante estudo que eu recomendo muito para os irmãos, e eu peço que vocês anotem, de autoria do Dr. Masaru Emoto. Esse estudo é chamado de Mensagens da Água. Nesse estudo, o Dr. Masaru ele estudou as moléculas da água
Isso é para vocês verem a importância do elemento água, tá? Ele estudou a composição das moléculas de água e como elas reagem e como elas se alteram e formam formas geométricas belíssimas que podem variar de acordo com o que é dito, cantado ou rezado. Sim. Nesse estudo, por exemplo, se nós pegarmos um copo d'água como esse aqui, se nós rezarmos essa água, ela vai, na sua composição molecular, ela vai assumir formas geométricas magníficas. Se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar, inclusive as formas geométricas que uma água, na sua composição molecular, ela forma como ela é rezada, quando ela é cantada, ou em outros termos, quando ela é xingada. Então, se nós deixarmos próximos a nós e nós começarmos a dizer palavras ofensivas, xingarmos alguém e ter apenas pensamentos negativos, a composição molecular dessa água vai se alterar. Então, por isso que muitas religiões, o Espiritismo utiliza a fluidificação da água. A Igreja Católica utiliza a água. Porque uma vez rezada e mantada, a sua composição molecular ela vai assumir uma forma geométrica que também vai nos beneficiar, considerando e lembrando também que o nosso corpo é composto por mais de 75% de água. Tá? Bom, então eu indico para vocês o estudo, acompanhar, dar uma pesquisada no estudo do Dr. Massaro na internet. Inclusive eu acho que tem um documentário a esse respeito que vocês encontram no YouTube. Vale muito a pena, tá? Isso eu posso garantir para vocês. Bom, eu estou tentando me lembrar o nome desse documentário. O estudo é sobre quem somos nós. Coloquem no YouTube quem somos nós. Vai dar o estudo do Dr. Massaro, tá? Bom, vamos adiante. 20 horas e 58 minutos, vamos ver se a gente consegue completar. A pemba, nós falamos então da vela, nós falamos da água e vamos falar um pouquinho agora da pemba, que é um recurso, um elemento muitíssimo utilizado dentro da nossa Umbanda enquanto elemento de trabalho. Ela equivale ao giz utilizado em quadros negros nos colégios. E ela é formada também pelo mesmo material básico e fundamental que é feito o gesso, ou seja, a gipsita. Normalmente a gente compra a pemba no comércio, mas nós podemos inclusive fazer a pemba na nossa casa. Nós podemos misturar com a gipsita ervas, essências, para que nós possamos enriquecer a composição da pemba. Ela é um símbolo de magia dentro da Umbanda, e nós falamos que a Umbanda é uma religião essencialmente mágica. É por meio dela que nós e os guias espirituais, irmãos, eles riscam pontos, os chamados espaços mágicos, tá? E ativam através desses espaços mágicos mistérios divinos durante os atendimentos espirituais. Quem de nós já não viu, né? Um caboclo, um preto velho riscando um ponto no solo, um ponto riscado no solo. Isso é feito com pemba. E esses espaços mágicos inscritos no solo, numa pedra, num pedaço de madeira, tá? É feito com a pemba. Tá? E esses espaços mágicos abrem portais para outras realidades, para outras dimensões, como nós já falamos um pouco sobre isso quando conversamos sobre o assentamento, e trazem até nós aqui no plano material a força e o poder das divindades. A pemba também serve para fazer o pó de pemba ralada, que é muito utilizado pelos guias dentro do ritual de Umbanda, quando eles pegam um pó de pemba ralada e assopram. Claro que a pemba, nesse caso, e o pó também, é devidamente consagrado, preparado e imantado para isso. Guias e colares. Tá? As guias e os colares são muito importantes dentro da Umbanda. Só um pouquinho. As guias e colares, elas são muito importantes dentro da Umbanda. Aliás, o uso é tão antigo quanto a própria humanidade, vocês sabiam? Os povos antigos, irmãos, eles adotavam o uso de colares. Aliás, qual é a diferença entre guia e colar? Esta é uma guia. Quando nós compramos no comércio
nós compramos um colar. Se torna guia depois de consagrado, depois de imantado por uma determinada finalidade. Tá? Antigamente, os povos antigos utilizavam muito o uso de colares que eram confeccionados com pedras, roladas ou cascalhos, como essa aqui. Tá? E usavam também dentes de animais, usavam pérolas, penas, sementes, pedaços de ossos até, e até madeira esculpida para a composição dos seus colares. Era muita criatividade. Alguns utilizavam conchas também, unhas de animais, cabelos humanos ou de animais também. É bem interessante. Logo, como se pode ver, o uso de colares ou guias de proteção, depois devidamente consagrado, não é uma exclusividade só da Umbanda ou dos cultos de nação, dos cultos afros. Até os índios, né, eles também utilizavam e ainda usam colares, não só colares, como braceletes também, pulseiras, talismãs. Então isso é um elemento muito antigo. Os padres na Igreja Católica usam rosários, crucifixos pendurados no pescoço, escapulários, na verdade. Então, assim como os sacerdotes da maioria das religiões que nós temos atuais, fazem o uso de colares consagrados. Oi? A gipsita é o gesso que compramos nas ferragens, é um dos elementos a gipsita. Tá? É um dos elementos. Eu recomendo até, tem um curso, acho que não está mais aberto, um curso sobre a confecção de pemba. Tá? Mas a base da pemba é a gipsita. Então vejam que não é exclusividade da Umbanda e tampouco é algo novo. Né? Enfim, não há nada de excepcional, isso que eu quero dizer, incomum, no fato dos médiuns umbandistas usarem seus colares de proteção ou suas guias, tanto nos trabalhos espirituais, quando estão incorporados nos seus guias. Uma curiosidade, cadáveres eram enterrados antigamente com colares e talismãs, porque, segundo eles, acreditava-se que eles precisavam ser protegidos ou proteger os seus espíritos quando eles chegassem no mundo dos mortos. Então, algumas curiosidades. Então, a gente, enquanto umbandista, não deve se sentir constrangido de usar em público colares ou guias consagradas, pois não é nada diferente do que todo mundo faz por aí. Alguém acha feio quando um padre está com um terço ou um escapular em volta do pescoço? Por que seria feio ou seria estranho só pelo fato de nós sermos umbandistas, não é verdade? Então, esta guia que ela está consagrada na força de Pai Obaloaê, eu tenho várias, eu tenho guias de todos os Sagrados Pais e Mães Orixás, e de tempos em tempos eu substituo, depois que eu uso, eu faço a limpeza física e energética nela, eu ilumino de novo, coloco no altar e utilizo outra de acordo com a minha necessidade naquela época. Bom, então nós não devemos nos sentir constrangidos. Na Umbanda, o uso de guias ela tem um fundamento mágico. Como nós vimos, a religião é essencialmente mágica. E deve ser entendido e aceito como um dos fundamentos da nossa religião. O uso de guias é fundamental para dentro da nossa religião. Tá? Claro que a guia ela não deve ser utilizada como um mero adereço. E adquirida ou confeccionada ao bel prazer do seu médium. Normalmente, os médios ativos, as guias são confeccionadas de acordo com solicitação ou indicação ou inspiração do próprio guia de trabalho daquele médium, tá? Utilizando-se de elementos específicos e às vezes até formas diferentes. Eu já vi caboclo pedindo a sua guia de trabalho utilizando
contas intercaladas de determinadas cores e especificando inclusive como é a quantidade de contas que deveria ir e a cor, tá? Bom, irmãos, para nós não estendermos muito, já são 21 horas e 6 minutos e dentro daquele critério de razoabilidade que a gente propôs desde o início dos nossos estudos, vamos dar continuidade na semana que vem, dia 19 de abril, na próxima quarta-feira. Eu agradeço a presença de todos que estão aqui até o momento, tá? Pai Oxalá abençoe vocês. Eu desejo a todos aí uma feliz Páscoa, que possam todos estar reunidos com as suas respectivas famílias aí num ambiente de muita paz, de muita saúde, de muita luz. Tá bem, irmãos? Então, completamos esse estudo na semana que vem, tá? No mesmo local e no mesmo horário. Uma boa noite a todos, um abraço. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Não. Tá bem. Então, um abraço a todos. Até a semana que vem. Boa noite, Márcia. Tá bem? Um abração. Tchau, tchau.